Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais essa live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. A palavra de Deus nos diz assim: nunca vou deixar você, nunca te desampararei. Então nós podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu auxílio, eu não vou ter medo. O que meros mortais podem fazer para mim? Isso em Hebreus 13, 5, 6. Em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente respondia, né? Ninguém. Porém, em meio a essa pandemia, nós tivemos que nos inventar, criar novas rotinas, ficamos limitados no nosso ir e vir, estamos convivendo com familiares, né, próximos, com pessoas próximas que foram acometidas da doença. E isso tudo, entre outras questões, trouxeram uma potencialização para o estresse da nossa vida que a gente já tinha, né? Mas eu pegava meu filho, deixava na escola e a responsabilidade era da professora. Hoje, eu sou corresponsável dentro do meu lar em instruir o meu filho. Então, é uma configuração toda nova que gerou o estresse em áreas onde não existia, né? E para nós darmos umas dicas e abordarmos esse tema, temos a satisfação de receber o professor Adilson Aves. O professor Adilson é mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille, é especialista em terapias cognitivas pelo ICTC, é psicólogo pela ACE, é pesquisador, supervisor de projetos em psicologia cognitiva comportamental, coordenador do curso de psicologia da Unisociesc, professor no Centro de Educação Superior no curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, e atualmente ele participa do projeto Passos para a Resiliência, junto à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso na cidade de Joinville, e trabalha com grupos reprodutores de violência contra a mulher. Na clínica, ele atua em atendimentos a jovens e adultos na abordagem cognitivo-comportamental, e no Reino de Deus, ele é nosso cooperador como professor no ITQ-SC 007, ali na cidade de Joinville. Quero aproveitar esse momento para deixar o meu abraço para o pastor Leodoro, pastor Eusina, que são os casal de superintendentes ali da região Norte 1, onde está instalado o ITQ, pastor Balduino, pastora Regina, pastor Zaqueu, pastora Beatriz, pastor Wagner e a pastora Patrícia Pereira, que são os superintendentes das regiões da cidade de Joinville. E também para a pastora Neide, né, a nossa diretora do ITQ-SC 07, todos os professores de todo o estado, mas em especial da pastora Neide hoje, porque ela cedeu, né, o seu professor para nós, emprestou para compartilhar esse momento conosco. Boa tarde, pastora Dilson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. Então, quero aqui, de antemão, agradecer pelo convite. Muito obrigado. A gente sempre fica feliz em poder participar dos eventos, em poder contribuir. E aí quero reforçar mais uma vez aí o abraço para a pastora Neide, para todo o pessoal aqui de Joinville, principalmente os nossos professores. Na verdade, estou representando eles aqui, né? Então, esse convite é de muita honra para nós. E aí, espero que a gente tenha uma boa conversa aqui relacionada a esse tema tão importante, né? Aí, quero já começar mandando um abraço para a pastora Elizabeth Tortato, lá de Maravilha, que já está nos acompanhando, a Fabiane Tomasi, ali de Braço do Norte, a pastora Vilma, que é a nossa professora de aconselhamento pastoral aqui no ITQ-SC 001, pastor João Paixão e a Gleice Fontes. Pastora Dilson, há quanto tempo o senhor é professor no ITQ de Joinville? Bem, o ITQ faz parte da minha vida, né? Eu me formei aí em 98, porque na época eu tive que entrar no Exército. Então, desde criança, eu tinha esse sonho de me formar no ITQ. E naquela época, não podia fazer o ITQ antes dos 18 anos, né? Você tinha que... hoje a gente pode fazer com 16, então eu vi a hora de fazer 18 anos para cursar o ITQ, porque muitos na minha igreja se formavam, e aquela tal história de sair para o ministério e tal, e a gente tinha uma certa admiração para as pessoas que faziam o ITQ, e eu segui esse rumo, né? Comecei a fazer o curso, e aí no terceiro ano eu tive que deixar um pouquinho, porque daí eu estava no Exército. Depois, quando eu voltei do Exército, me formei em 98,
Em 99 eu fui, então, apresentado ao Ministério, aqui em Lages mesmo, tenho uma relação boa com Lages. Com Lages? E em 2000, pois é, em 2000 eu comecei a lecionar, então, no ITQ, e de lá eu tenho esse convívio aí, né, desde 2000, sendo professor do ITQ. Na época, a Manuel Schumausen, que hoje está no Ministério, lá na tribo Choclen, né, lá no Pará, e agora com a pastora Neide. Então, esses anos todos, né, é uma relação muito, muito próxima, tem um carinho especial pelo ITQ. Muitas pessoas acabaram passando pela gente, né, como professores e como aluno, muitos inclusive no Ministério, são fruto aí dessa formação no ITQ. Então, para mim, o ITQ é uma coisa muito próxima. Desde os 2 anos de 2000, pastor Graça, inclusive, é interessante eu falar aqui, porque depois que eu me formei, que eu fui fazer psicologia, né? Então eu fiz primeiro o ITQ e depois e muitos dos meus alunos seguiram esses passos, né? Depois de formação, fizeram psicologia, fizeram outros cursos, e o ITQ foi um desses impulsionadores para a gente aí seguir o rumo, também se qualificando um pouco mais nessa questão mais secular aí da profissão, né? Esse é um ponto bem importante que o senhor tocou agora, que é o objetivo do ITQ. Não é só de formar obreiros para serem pastores, ele é para motivar a pessoa, abrir a visão, né? Por que esses alunos foram? Porque eles tiveram uma compreensão da necessidade que é estar preparado, né, para servir a Deus. Pastor Adilson, como nós podemos lidar com o estresse nesse tempo em que o Covid está batendo na nossa porta? Então, isso é bem importante a gente destacar aqui, pastora Graça, porque o senhor tinha me falado aqui em off que o Covid aí, essa questão não escolhe pessoas, né? A gente sabe que tem grupo de risco, né? A gente sabe que tem as pessoas mais envolvidas com isso porque tem alguma comorbidade, só que na prática a gente percebe que não, né? Algumas pessoas, ainda eu tive a notícia nessa semana, infelizmente, uma pessoa de 32 anos que não tinha nenhuma doença, que não tinha nenhuma comorbidade, ela foi vítima da Covid. E a gente sabe que, e aí foi utilizado esse termo, o título, né, o estresse. E o estresse, apesar de ser um assunto que é de senso comum, todo mundo fala, eu estou estressado hoje eu estou, essas crianças me estressam, esse trabalho me estressam. Apesar de que isso possa ser um discurso do senso comum, numa perspectiva técnica, ele tem um porquê. As pessoas não ficam estressadas por acaso, elas não ficam estressadas por qualquer coisa. O estresse tem uma relação muito forte com o medo, né? Com o medo e com a ameaça. Ninguém fica estressado se está tudo bem. Ninguém fica estressado quando está bem acomodado, que está na sua casa, vamos por assim, sem nenhum tipo de ameaça. O estresse é uma resposta imediata para uma situação que lhe mostra um certo perigo. E o interessante é que o estresse que nós estamos falando não é necessariamente um perigo real, como um medo que nós temos, sei lá, de um animal feroz, de uma pessoa que possa nos assaltar. Quando o medo é real, automaticamente todos nós temos um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa ele é físico, que nos protege, né? E faz com que a gente tenha uma reação de luta e fuga, a gente fala, ou você corre dessa situação ou você enfrenta ela. Só que esse estresse que nós estamos falando, ele vai para além de uma ameaça real, apesar de que nós estamos falando que há uma ameaça real nessa questão da pandemia, mas ele é impulsionado, ele é potencializado por uma perspectiva de ansiedade, ou seja, por uma construção psicológica que eu faço diante de um perigo, ou diante de uma hipótese de um perigo. E aí eu tenho toda uma consequência com relação a isso. Porque o estresse também ele é desencadeado, nessa perspectiva que eu estou aqui introduzindo, como algumas coisas que são interpretadas. E essas são interpretadas muito de acordo com
com características pessoais de cada um de nós. Então, se a gente for aqui perguntar para as pessoas que estão nos escutando, talvez algumas pessoas dizem assim, não, mas eu estou tirando de letra essa quarentena, né? Eu estou aqui em casa e tal. E tem outras pessoas, não, eu estou desesperado. Eu vejo pela minha família, os meus filhos, só que daí a nossa família, ela é constituída de uma forma peculiar, né? Nós somos muito caseiros, eu sempre fui muito apegado com os meus filhos, eles estão aqui, e essa semana eu perguntei para eles, eu tenho um menino de 4 anos e um de 9. Perguntei para o 4, quer voltar para a escola, filho? Não, não, pai, eu quero ficar aqui em casa. E ele acorda feliz, ele brinca com as coisas dele, o mais velho também, mas eu acompanho uma escola aqui em Joinville em que os pais estão noticiando que os filhos estão deprimidos, né? Ensino fundamental, que eles ficam trancados, não querem mais brincar, sentem saudade dos amigos. Eu tive na casa dos meus pais ontem, meu pai está falando que também está difícil para eles, só ficar em casa. Então, é interessante falar, porque talvez nas nossas falas a gente venha generalizar, e não convém generalizar, porque cada um de nós reage de uma certa forma diferente, de acordo com as construções. E aí isso é legal a gente falar aqui, pastora Graça, porque talvez algumas pessoas que vão estar nos escutando aqui não estejam, por exemplo, preocupadas ou criando alguns sintomas porque estão em casa, mas porque talvez o trabalho não esteja legal, né, porque perderam o trabalho, ou porque o negócio já teve algum tipo de influência. Outros podem estar aqui preocupados não porque estão em casa, mas porque necessariamente são grupo de risco. Outros porque não se sentem naquele direito de sair, de visitar os parentes, de ir para a praia. Então, lidar com esse contexto não é necessariamente só pensar em ficar em casa ou só pensar que isso vai terminar, mas todo o contexto que envolve. Nós estamos falando também de uma questão de convívio social, né? As reuniões que a gente tem já não tem mais, mesmo que seja online, é algo solitário, porque eu estou aqui, né, na minha casa, a senhora está aí, as pessoas estão nos escutando, ninguém mais consegue abraçar as pessoas, ninguém consegue mais beijar, apertar a mão, e todos nós somos seres sociais e nós precisamos disso, e tudo isso vai acumulando, porque necessariamente não se vê ainda um final, né? Não se vê, e aí que mostra obscuro, quando você não sabe quando as coisas vão se resolver, ou se vão piorar ou não, você fica apreensivo. E essa apreensão que não nos dá, por exemplo, uma solução, nos gera sintomas. E aí os sintomas que a gente precisa estar acompanhando. Quais são os sintomas? Muitas vezes são físicos, né? Aí você começa a ficar irritadiço, você começa a não ter mais controle das suas ações, começa a falar coisas que se arrepende, tem problemas de memória, não consegue mais lembrar das coisas, não consegue dormir direito, se alimenta mal, ganha ou perde peso sem fazer dieta. Isso são sintomas claros de que a pessoa não está lidando com uma situação. E nós estamos falando especificamente da quarentena, né? Isso aí. E aí, assim, a gente teve aquela abertura, né, professor, que parece que agora vai voltar aos poucos, vai engrenar, e de repente a gente está vendo o pico, e ela se aproximou de nós, o perigo se aproximou, porque antes era lá longe, era fulano, beltrano, hoje não, é o meu vizinho, é alguém que trabalha comigo, é alguém da minha igreja, né, ela foi estreitando isso sobre nós, essa pressão sobre nós, né. É bem isso. Com relação a essa questão, por exemplo, e a gente sabe que é algo muito incerto, né? Por que é incerto? A gente acompanha na televisão e nós percebemos que sai hoje um decreto, amanhã esse decreto já é ressignificado. Não é bem assim, né? Nós estamos aqui nos preparando para voltar agora, em agosto, aqui na faculdade, e todos os protocolos estão sendo preparados, né? O que fazer, o que não fazer, mas a gente sabe que, e isso é importante, porque é difícil também a gente tomar algumas decisões, porque não dá para você generalizar, como eu falei mais uma vez, você tem que olhar casos a casos. Então tem alunos que estão ansiosos para voltar, mas tem alunos que não querem voltar, né? Tem alunos que não se acham encorajados a voltar. Então como é que você vai fazer com as aulas? Você vai fazer com as aulas presenciais, e nós temos aqui turma de 80 alunos, como é que você vai colocar 80 alunos numa sala? Então tem todo um preparativo
que tem que ser peculiarizado, ou seja, tem que ser individualizado para as necessidades específicas. Só que nós vivemos em sociedade, né, pastora Márcia, pastora Graça? E aí, de uma certa forma, como que a gente vai lidar com esse contexto de uma maneira geral? E aí a gente tem uma outra situação, né? A senhora falou muito. Tá. Deve ter caído a transmissão dele. Boa tarde, Claudete Maciel. Boa tarde, Gelson Farias. Boa tarde, Rubem Dário Baldivisiero. Boa tarde, Arlete. Boa tarde, pastora Ademir. Boa tarde, Igreja de Oração Diana Durbay. Boa tarde, Eque Mocambinho. Boa tarde, Silvane Silva. Boa tarde, pastor Billy. Boa tarde, Norton Costa. Voltou a conexão do pastor Adilson. Isso, estava falando, é importante a gente problematizar, depois o pessoal vai entrando em contato, o pastor Graça, daí a gente vai falando no final, porque se a gente fala agora, muitas pessoas que entram, o que fazer com isso, né? É a pergunta. Pois é, o está falando muito nisso, mas nos dá aí algumas sugestões para lidar com isso. Vamos deixar um pouquinho para o final depois? Mais para o final. A gente estraga aí o processo. Quanto isso, a gente vai contextualizando. Então, como eu falei, essa questão do estresse, ele é impulsionado por uma ameaça, né? Por um medo. Você tem medo que aconteça alguma coisa. E o medo não é só nessa questão de você contrair o Covid, mas como que vai ficar o teu negócio, né? Ou tem pessoas que estão aí preocupadas financeiramente falando, perderam um emprego. Como que vai ficar a minha família, né? Eu tenho uma avó de 87 anos, eu tenho um pai de 68, eu tenho uma mãe de 64, também fico preocupado com eles. Então, não é só comigo, não é só com a minha família, mas é com outras pessoas com quem eu gosto, com quem eu me relaciono. Então, esse medo é um medo que vai se dissipando, e como não tem um tempo para terminar, eu fico mais apreensivo com o passar do tempo. Então, a gente sabe que as questões de ansiedade, de humor, elas começam de um certo nível e elas vão aumentando. Né? Questões de humor, questões psíquicas, é assim, a gente só vai sentir que a coisa está pegando quando está quase fora do controle. Isso é uma coisa triste, sabe, pastora Graça? Porque em termos psicológicos, a gente não vai procurar ajuda quando as coisas estão começando. Você percebe uma coisinha aqui e você acha, não, vou superar isso, né? Vou dar conta, isso aí vai passar. Vai empurrando. E aí, quando você procura, é porque você está deprimido, quando você está com algum sintoma de ansiedade, quando está com pânico, aí a gente vai ter que trabalhar com uma contingência. Eu sempre falo, a gente precisa trabalhar com prevenção. Quando você começar a sentir algumas coisas, perceber alguns sintomas, está na hora de parar e começar a rever algumas coisas, fazer outras coisas para não chegar no nível de procurar a ajuda de um psiquiatra ou um psicólogo. Né? Quando isso acontecer, a gente está trabalhando com uma intervenção, especificamente. Né? Sim, é verdade. Vou mandar um abraço aqui para a Joana Wilde. Eu não estou acompanhando quem está online. Daí o senhor teria que ter um outro aparelho com ele ligado, né? A Joana Wilde é lá de Curitiba, a pastora Márcia Bueno, a Angélica Pedroso, a Gleice Fontes, a Neuza Franklin e o pastor Anésio Barros, ali de Criciúma. Sejam todos bem-vindos. Pastora, sua conexão está travando um pouquinho, mas pode continuar. Eu não sei, não sei para vocês aí, mas para mim tá legal. Tá legal? Estou escutando vocês. Uhum. O som então, tá bom. Isso. Contextualizando, só para a gente ir mostrando para as pessoas que estão online, para que elas possam se familiarizar, porque a ideia é a gente mostrar algumas coisas e aí você, tem a ver comigo, tem a ver a pastora Elizabeth já disse assim, pura verdade, então ela deve estar falando que o senhor disse que a gente deixa as coisas para o último, né, quando não tem mais, quando precisa intervenção, prevenção a gente não busca. Uhum. Então, exatamente isso. Eu estou dando aqui algumas coisas para a gente pensar, porque depois, quando eu falar, né, o que fazer nesse momento, aí a gente vai fazer uma ligação, por causa disso, por causa daquilo outro e tal, principalmente em olhar os sintomas, né? Eu anotei umas coisas aqui para a gente falar juntos. Quando eu falo de
de medo, né, e o estresse é isso, tem pessoas, por exemplo, pastora Graça, que desenvolve algum tipo de depressão, ao contrário. Com certeza a senhora já ouviu falar. Ela não fica triste, ela não é desanimada, ela mantém as suas relações, e aí todo mundo pensa assim, não, essa pessoa é animada, ela é feliz e tal. Aí, de repente, da hora para a noite, tuf, né? Ela cai em depressão, ou de repente ela faz algum tipo de comportamento de risco, aí você vai dizer, pô, mas eu nunca imaginei que essa pessoa era assim, ela sempre foi alegre, sempre foi animada. A gente chama essa depressão pela via do estresse. Como assim? Né? Tem algumas pessoas que desenvolvem a depressão através de um mecanismo que a gente chama que é a via do estresse, que é detectado no cérebro como amígdala. Então você detecta um perigo e você se prepara para esse perigo. E aí o organismo produz um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é um hormônio que te coloca para ação. Ou seja, então você tem disposição para trabalhar, você faz muitas coisas, e aí as pessoas, não, mas não tem depressão, porque, né, a pessoa deprimida fica em casa, não quer fazer as coisas. E aí, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que desenvolve uma depressão sem mostrar para as pessoas. Ela só ela, e aí, com certeza, a gente já sabe que tem muitas pessoas que falam assim, olha, quando eu estou sozinho, aí vocês não têm noção do que eu penso, mas quando ela está com pessoas, e aí eu estou falando de pessoas muito próximas da gente, né? São aquelas pessoas que lidam com pessoas. Sim. Então, líderes, professores, pastores, que, teoricamente falando, não mostram para os outros que estão com problemas. Mas aí o que acontece, pastora Graça? Nós estamos na quarentena. E só se nós estamos na quarentena, o fato de você estar isolado desencadeia conflitos que até então você não tinha, entre aspas, tempo para mostrar. Porque quando é uma estratégia interessante. Quando você lida com pessoas, quando você trabalha com pessoas, parece que você vai se deixando de lado, né? Os teus problemas não têm vez porque você está tão implicado com isso. Só que olha só o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma quarentena em que as pessoas estão em casa, estão isoladas, muitas não conseguem fazer o que fazia antes. E aí o que acontece agora? Vem à tona coisas que elas não resolveram, questões que estão aí pedindo para se solucionar pelo simples fato de você agora não estar mais eu estou olhando, estou olhando para mim mesmo, né? Exatamente. E muitas pessoas que estão percebendo isso estão sem saber o que fazer. Né? Porque como é que você vai lidar com essa questão se você sempre cuidou e agora você precisa ser cuidado? E muitas vezes, e olha só que interessante, pastor Graça, tem muitas pessoas que não sabem ser cuidadas, né? Porque a estratégia dela era cuidar das pessoas, elas querem ser cuidadas, sim, mas elas não tiveram essa experiência ainda, então elas precisam experimentar ser cuidadas. E como a gente não tem essa prática, alguns ficam desesperados, né? Porque como ficar em casa agora, sabe aquele pastor que sempre visitou, agora ele precisa de visita? De uma visita. Aquele pastor que sempre mandou uma mensagem, né? E agora ele precisa de uma mensagem, não pega bem, porque a imagem dele era de cuidar, mas agora ele precisa de cuidado. De uma certa forma, você se constrói numa identidade e essa identidade é abalada. E como lidar com isso? Né? Isso é uma coisa que acaba desencadeando por conta da quarentena. Agora, eu vejo isso, sabe, pastora Graça, não como algo ruim. Eu sei que eu falo aqui para muitas pessoas que estão passando por isso, não estou dizendo que não é algo ruim aquilo que eles estão sentindo. Claro que sim, cada um tem o seu sofrimento, cada um lida com isso. Mas eu acho que esse é o momento da gente acessar a nós mesmos. Né? Olhar para mim mesmo. Entender. Eu acho que a gente vai sair dessa quarentena muito mais fortalecido nas relações sociais. Nós precisávamos, de uma certa forma, disso. Né? Porque entrar em contato com nós mesmos é extremamente importante nas relações que nós temos com as pessoas. Né? Eu, desde criança, os aspectos que mais me chamavam a atenção na Bíblia, e ainda me chamam,
é quando a Bíblia em si, ela chama a atenção de nós para nós mesmos. Né? Quando Jesus fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Né? Dentro de vós. Quando ele fala, você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, de uma certa forma, nós não aparecemos, porque a nossa cultura, ela nos leva a olhar sempre para o outro. Já viu isso? Nós somos bons em prestar atenção nos outros, na fisionomia, no jeito que ele fala, ainda mais nós que cuidamos das pessoas, nós somos bons também em perceber se as pessoas estão felizes, se elas estão tristes, se elas precisam de uma ajuda, de dar um conselho, de dar um amparo. Agora, quando chega em nós, a gente trava, né? Porque nós não estamos acostumados. Então, esse é um ponto interessante para a gente começar a perceber como nós somos frágeis e o quanto também nós precisamos de ser cuidados. Né? E aí é complicado, porque, olha só, né? Se a mulher, culturalmente falando, já tem essa questão de lidar com isso melhor, porque ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, então dela, né? Ela já é mais forte para lidar com eu vejo as mulheres brincando, né? Quando uma mulher está doente, ela continua trabalhando, cuidando dos filhos, ir para trabalhar. Quando o homem ele fica doente, pronto, né? Parece que ele vai morrer. Vai para baixo da coberta. Ele fica ali e não consegue fazer mais nada. Então, culturalmente falando, a mulher parece que já vem preparada para lidar com a diversidade de uma forma melhor que os homens. Porque isso é cultural, não é uma questão que é uma característica física, mas é uma questão cultural. Nós nos preparamos. Agora, você pega hoje homens que não conseguem lidar com isso porque se sentem fragilizados. Você perde aquela posição de ser lá o chefe da empresa, perde a posição de ser o pastor, o líder, que é respeitado, e agora você tem que ficar em casa. Né? Você não pode sair porque você é grupo de risco, ou você não pode sair porque você não tem condições. E aí a gente vê algumas confusões que acabam, no senso comum, sendo mal interpretado. Por exemplo, essa questão dos idosos, né? Não sei se vocês acompanharam aí em Florianópolis, mas aqui em Joinville, essa semana, teve um vídeo polêmico de uma senhora que forçou a sua entrada no shopping center, né? E aí ela fez um vídeo aí e tal, ela acabou ficou nervosa e acabou ofendendo as pessoas, e aí você diz assim, mas por que o idoso não fica em casa? Por que ele não respeita isso? Claro, né, não estou falando de uma perspectiva de lei e tal, estou falando de uma perspectiva psicológica. Como é que como é que uma pessoa que não foi preparada para isso, né, ficar em casa? O que ela... E olha só como é interessante, porque se você tem, simbolicamente falando, a tua casa como sendo o teu paraíso, a gente fala, né, o lugar, o pedacinho do céu, é a nossa casa. Agora tem pessoas que não aguentam mais ficar em casa, porque a casa, não tem nada que fazer. Virou uma prisão, porque se eu estou em casa e não consigo sair, eu não quero mais ficar em casa. Então, esse sentimento de identidade, se eu não me sinto mais bem na minha casa, porque a minha casa agora virou uma prisão, e se eu não tenho direito de ir nem no shopping center almoçar, então ficou complicado as coisas. Né? Se eu não entender isso de uma outra forma, sim, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar estressado, e aí sim, olha só como isso é complicado, como é um ciclo vicioso. Se eu estou estressado, se eu estou ansioso, eu fico vulnerável a contrair o Covid. E aí, os temores... Né? Então, isso é um ciclo vicioso, uma coisa chama a outra. Que coisa, né, pastora? A imunidade, né? Interfere na imunidade da pessoa. A ansiedade faz com que a imunidade caia e aí fica vulnerável. E difícil de combater, né? Porque o Covid, para ser combatido, você tem que estar com a tua imunidade bem alta. E a gente sabe que questões psicológicas, elas contribuem muito nessa questão da convalescência e de você estar também com a tua imunidade também boa, né, nesse sentido. Sim, e aí aspectos emocionais, elas acabam deixando a gente vulnerável. Então a gente tem aí um grupo de pessoas, que são os idosos,
que muitas vezes se ofendem pelo fato de que eles são o foco. Agora eu não posso, agora eu quero fazer as minhas coisas e eu não posso. E Ninguém aí me você... deixa. A minha mãe tem 83 anos, ela disse, ninguém me deixa. Isso. Ela teve uma situação que ela precisou de uma pessoa para cuidar dela e ela não aceitava que alguém fizesse as coisas que ela fez a vida inteira. Pois é. Então, agora isso é importante, sabe, pastora Márcia? Porque, assim, a vida passa rápida demais e o nosso cérebro não acompanha. Essa que é a verdade. Né? É verdade. Nós estamos vendo pessoas que chegam A minha avó, por exemplo, tem 87 anos e ela tem... a mente dela, a cognição dela é perfeita, como se ela tivesse 50, 40 anos. Mas o corpo dela é debilitado. E se você não preparar, se você não se preparar para isso, não começar a entender as coisas, não vai ter uma simetria entre aquilo que você pensa e aquilo que o seu corpo está te mostrando. Responde. Né? E aí eu tive na casa do meu pai ontem, caiu umas telhas com aquele tufão que teve aqui outro dia, e aí até fiquei contente, porque meu pai sempre foi de fazer tudo, ele está com 68 anos, aí ele falou, não, eu estou esperando aí o teu irmão para ajudar a trocar telhas. Eu pensei, então se ligou, né? Se ligou que não dá para subir. Para subir, né? Lá. E tem muitas pessoas que morreram aqui na região de Joinville porque tentaram trocar telha, mas eram pessoas de 60, de 58 anos. Então, para a tua mente, você dá conta, mas o teu corpo já não é mais o mesmo. Né? E se você não atualizar, e isso não é fácil da gente entender. Porque, assim, como é que você vai aceitar que você tem algumas debilidades que a tua mente não tem? Né? Então, isso também é outra coisa, importante, em termos de preparação. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um campo, pastora Márcia, muito amplo, pastora Graça, muito amplo. Porque o meu pai, por exemplo, ele é aposentado, só que ele trabalhava. E antes da pandemia, ele saiu do trabalho, ele está inconformado. Sabe quando você passa a vida inteira esperando em se aposentar, trabalha, esperando se aposentar, aí quando você se aposenta, você entra em depressão, porque agora você não faz nada. Né? O meu pai aconteceu isso, e ele dizia pra gente, não pai, o senhor não vai trabalhar, o senhor não precisa mais. Não, o dia que eu parar, podem comprar o meu caixão. E não deu outro. Precisou parar, foi. Então, isso é muito triste, pastora, porque na quarentena as pessoas estão convivendo com isso. Elas não estão aposentadas, mas elas estão momentaneamente ali esperando as coisas acontecerem. E você não está. E uma das coisas importantes para me destacar aqui também é que quando as coisas acontecem de uma forma intensa e rápida, de supetão, né, ela impacta mais ainda. Então, assim, a gente trabalha em psicologia organizacional uma preparação para a aposentadoria. Né? Então, você vai se aposentar daqui a 6 meses. Você vai dessensibilizando. Né? Diferente de você chegar hoje, amanhã você está aposentado, não precisa mais voltar para o trabalho. Tudo que é intenso e rápido, rompido, sem uma né? preparação, isso a ruptura, né? Sim, tira uma rotina, você não consegue lidar com isso. A gente chama isso de repertório. Nós temos que ter repertório para as coisas que vão acontecer. Claro que algumas situações a gente consegue se preparar. A questão da quarentena não teve preparação. Dia 19 de março foi decretado a quarentena, e aí do dia para a noite você se viu em casa sem fazer nada. Entre aspas, né? Sem poder sair, sem poder... E aí o que eu vou fazer com isso? E aí, com certeza, as pessoas que estão assistindo a gente, a senhora também presenciou várias pessoas fazendo live, né? E eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso, alguns psicólogos, inclusive, falando sobre rotina. Você tem que manter uma rotina para o seu filho, você tem que acordar ele tal hora, mandar ele fazer tal coisa, tal hora. É importante manter a rotina. E aí eu vou falar o que eu acho sobre a rotina no sentido de saúde psíquica. Porque a rotina, ela tem uma função de nos adequar às questões sociais, às convenções sociais. Né? A rotina. O teu trabalho tem uma rotina, os locais sociais, o shopping, a empresa, a escola, tudo tem uma rotina. Hora para sair, hora para chegar, hora para descansar.
nós não precisamos necessariamente manter uma rotina rigorosa na quarentena, porque senão a gente não vai estar se adaptando numa perspectiva de estarmos bem em casa. Tem pessoas que falam, não, eu estou em casa e eu acordo na mesma hora que eu ia trabalhar e fico aqui no meu escritório trabalhando como se fosse as 8 horas de trabalho. Não dá para fazer isso, pastora Graça. Você não tem uma rotina na sua casa. Eu trabalho muito mais em casa do que se eu estivesse na faculdade, se eu estivesse no consultório. Porque o que acontece? Em casa, você não precisa pegar ônibus, os meus alunos falam isso, né? Isso é uma coisa interessante, porque a aula ia até 10h30, tinha aluno que saía às 10 porque tinha que pegar o ônibus, tinha que pegar a van. Agora fica até às 11. Agora o aluno não precisa sair cedo, o aluno está em casa. Né? Então tem aula que a gente vai até às 11. Então, nós temos essa sensação de que em casa não precisa cumprir horário. E, por um lado, isso é bom, porque eu estou na minha casa. Né? Eu posso sair daqui e eu vou direto dormir, eu posso sair daqui e eu vou direto almoçar. Não tem algumas coisas que estão me atrapalhando de fazer algo. Só que se eu não souber lidar com isso, eu fico naquela sensação de estar atemporal. Né? Não sei se agora é de manhã, de noite, se eu tenho que dormir, se eu não tenho que dormir. Eu tenho visto pessoas falando que eu durmo dia e noite aqui em casa. Né? Não aguento mais dormir. Tá, mas espera aí. O que nós estamos fazendo em casa? Porque se você... E aí eu vou trazer essa questão da prisão, né? Se você está preso, o que você vai fazer quando está preso? Aí a pessoa dorme um pouco, aí acorda, né? Não tem o que fazer, não tem nada, aí ela fica olhando, depois dorme de volta. Se você está, por exemplo, num hospital, né? Num quarto de hospital, o que você vai fazer? Você tem que dormir, aí depois assiste televisão, vai dormir, assiste televisão. Eu tenho visto que muitas vezes as pessoas estão entendendo que elas estão presas em casa. Quando elas têm liberdade, né? Então, tá no seu espaço. Está no seu espaço. Então, isso é importante, porque o que eu tenho feito com as minhas coisas? Aí tem outros poréns, né? As crianças. Uma escola aqui nos chamou a atenção, até eu vou me reunir com o diretor segunda-feira agora, porque muitos pais estão mandando mensagem que estão percebendo seus filhos deprimidos, os seus filhos estão em casa, não tem mais aquele ânimo todo, sente falta dos colegas. O que fazer com uma questão dessa? Porque, de uma certa forma, o que nós temos que pensar, pastora Graça? Não tem uma data específica. Quem pode me dizer, não, em agosto nós vamos retornar? Eu não tenho essa certeza. No final do ano, eu até brinco no bom sentido, né? Não é para levar para uma questão negativa, mas quem leu lá a Peste, estava falando esses dias aqui, quem leu a Peste de Albert Camus, vai ver que voltou ao normal fevereiro do outro ano. Já pensou? Depois do carnaval. Isso. Passou o final do ano, janeiro, em fevereiro, todo mundo voltou à sua vida normal, segundo o Alberto Camus, mas uma peste aconteceu em 1945. Então, aí você fala assim, pô, Deus o livre, não fala um negócio desse, porque se eu tiver que ficar em casa até fevereiro, vai acontecer muitas coisas. E, infelizmente, coisas negativas acontecem, pastor Gás. A senhora leu aí uma das coisas que a gente faz, eu tenho aqui uma parceria com a Polícia Civil na Delegacia da Mulher. Infelizmente, a gente está vendo os índices de violência doméstica aumentar na quarentena, abuso sexual aumentar na quarentena. Então, como a gente está vendo que algumas questões estão aumentando, exacerbando, porque sim, as pessoas não estão dando conta desse momento, né? Não estão dando conta de continuar com uma situação que não foi preparada, uma situação que foi jogada, e nós temos que, cada um... E aí, eu acho muito legal a sua iniciativa, a iniciativa da Secretaria, porque nós não precisamos ter aquela sensação de cada um por si, Deus por todos. Né? Agora, cada um se adequa do seu jeito, e então, vamos ver, nós podemos sim pensar juntos e entender que, mesmo a gente não estando numa situação em que existe uma luz no fim do túnel, tal dia vai voltar tudo ao normal, mesmo que tenha sido alguns ensaios, né? Aqui em Joinville voltou um pouquinho, aumentou,
os casos, estamos recuando. Né? Não dá para você criticar algum tipo de tomada de decisão do governo, porque é uma situação em que não se tem certeza. E isso é uma coisa que agora não está nem tanto, mas no começo deixava as pessoas ainda mais estressadas. Porque se você via uma live de um infectologista, você achava que você ia ser o próximo da lista. Porque os infectologistas... né? Tudo pegava. Sim, todo mundo vai pegar, e aí quem não pegar e sobreviver vai ter sorte, mas esquece. Aí você vê os líderes políticos falando, não, nós estamos trabalhando com isso, aquilo outro, você fica ainda mais com medo, porque as coisas não são acertadas. E aí existe uma situação que nos deixa apreensivo. Nós não sabemos lidar com as questões que nos colocam em dúvida, né? Das coisas. É como se as pessoas quando que nós vamos voltar, né? E as pessoas não têm como falar isso. E a gente percebe que isso já não é de hoje, né? Nós estamos atrás de respostas desde sempre. Eu me lembro que quando Jesus falava em parábolas, os discípulos ficavam indignados, né? Tá, mas o que o senhor quis dizer com isso? Porque nós temos essa necessidade de que alguém nos diga, tintim por tintim, o que tem que fazer. Quando isso não acontece, a gente fica desconfortável. Verdade. Né? É verdade. Professor, deixa eu só dar um abraço aqui para a Gleice, para a Rosemary de Oliveira, para a Neuza Franklin, para a Roseli da Cruz, para a Lilian Menberg, para a Melania Azevedo, para a pastora Marineuza Mota, para o pastor Marcelo Luciano Alves, para o Rubem Dário, para a pastora Ivanete de Góes, para o doutor Albert Friesen. Doutor Albert fez várias lives comigo, foi o nosso coordenador de pós-graduação e de aconselhamento pastoral familiar com enfoque sistêmico, e ele é o autor da apostila de aconselhamento pastoral do ITQ, do terceiro ano do ITQ. O Maurício Cruz, Rosa Daleno Gares, Simone Costa, Celso Lauderi, o Caleb, lá de Xanxerê, um abraço, Caleb, pastor Carlos Mabas, pastor Sidney de Souza, ali de Joinville, agora ele está em Sara, né? O J. Cunha, a Josefina e o Jair Nascimento. O doutor Albert diz que é uma excelente temática e dá os parabéns. A Gleice diz que em home office trabalha-se muito mais do que se tivesse, né? Se eu saio, trabalho 4 horas, deu as minhas 4 horas, eu levanto e vou embora. Em home office eu estendo o meu trabalho, né? A Fabiane diz que esse momento de pandemia é um momento de nos conhecermos. Verdade. Esse conhecer, ele é muito mais pessoal, né, pastora Márcia? Pastora Graça. Sim, ele é muito mais pessoal e eu acho que nós precisávamos de uma certa forma parar um pouco e começar a olhar para dentro de nós, né? Bem, quem conhece um pouco esse é o nosso povo, né? A gente conhece muito algumas coisas que vão acontecer por conta do conhecimento bíblico e tal. E a gente sabe que e também isso é um princípio da psicologia. Quem sabe o que você está passando é você, dentro de você, os teus pensamentos, aquilo que você vê é uma questão muito pessoal, é uma questão única. Não tem ninguém que consiga saber o que está passando na sua cabeça. Então é a própria pessoa que consegue identificar isso. O problema é que nós não somos direcionados a entender os nossos próprios pensamentos, a entender as nossas reações mediante as frustrações, e isso nos deixa vulneráveis, né? E aí, quando você não tem essa perspectiva de que as coisas estão sob o seu controle, nós saímos de um cômodo. Agora, eu fiquei pensando, a senhora começou a nossa live falando aí 2 textos que nos traz segurança, que não nos deixa sozinho. O estresse também está ligado a essa questão de se sentir sozinho, pastor Graça. E agora, o que vai acontecer? E agora, né? E aí, trazendo essa perspectiva mais de fé, essa perspectiva mais espiritual, também não deixa de ser um teste para a nossa fé.
né? Um teste para Muito grande. você saber até que Tá ponto embasado, você está com convicções, alicerçado. se isso é exatamente. E aí não é uma questão de você lidar bem com isso, é uma questão de você estabelecer uma experiência pessoal. Então, eu estava falando ali, por exemplo, dos líderes, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção há alguns anos, sabe, pastora Graça? Quem cuida do cuidador? Nós temos visto nesses últimos anos, nós temos visto muito nesses anos, algumas pessoas que até então, muitos anos atrás, Abraço, Catarina Rodrigues, Marilene de Alencar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, ainda nós temos alguns minutos. Ele deve estar voltando já. Aqui para mim a conexão dele está travada. Ele saiu, deve voltou, estar pastor. voltando. Isso. Pode Voltou continuar, aqui. professor. Pode continuar. Quem que imaginar, alguns anos atrás, um médico doente, um médico com ansiedade, com depressão, né? E aí chega até nós uma característica dos nossos dias que a gente não deve deixar de olhar, não deve deixar de prestar atenção. O que é isso? Pessoas que até então têm um posto de nos dar segurança, porque cuidam de nós, né? Professores, pastores, são esses que até então, né? Eles padeciam sozinhos, né? Você não sabia que o teu pastor passava problema. Você não sabia que o teu médico tinha algum tipo de doença. Isso não era dito, isso não era falado. E aí, por um erro, eu acredito que as pessoas sofriam sozinhas, né? Como é que você vai compartilhar coisas com pessoas que vão enfraquecer a tua posição? Então, por um bom tempo, a gente tentou esconder essas coisas. E aí você tinha sofrimento, né? E aí a gente fala muito hoje no quem cuida do cuidador, justamente disso, porque tem algumas pessoas, pastora Graça, que desenvolve, e isso é complicado, que desenvolve esse cuidado com o outro pelo mecanismo de defesa, sabe? Para não olhar para si. Você se defende das suas questões cuidando dos outros. E quando você faz isso, você automaticamente vai se deixando de lado. Só que não dá para você se esconder para sempre. Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com essas questões. E aí nós estamos passando por um desses momentos, quarentena. E como você vai lidar com isso? E uma das coisas que sempre foi sombra na minha vida e que eu sempre quis provar para mim mesmo é até que ponto a teoria ela é condizente com a prática. E aí vem uma questão muito próxima da gente, né? Porque você vê discursos, na psicologia existem muitas teorias. E aí, essas teorias explicam muitas coisas, mas muitas vezes estão distantes de nós. E eu sempre tentei colocar essa prova real, né? O que eu estou falando e o que eu estou fazendo? O que na teoria resolve e na prática não resolve? Vou dar um exemplo típico disso. Nós somos muito bons em falar sobre o cuidado com as crianças, né? Ah, porque você tem que ser um bom pai. Ah, porque você tem que ser uma mãe cuidadosa. Ah, porque você tem que cuidar dos seus filhos. Na quarentena é a prova real. Por quê? Porque os filhos eles estão te exigindo muito mais do que exigia antes. E agora você está em casa, não dá para você dizer, agora eu vou trabalhar. Sim. Ah, agora eu vou fazer agora isso. Não posso. Não dá para dizer agora eu não posso. As crianças, elas exigem da gente, e eu tenho visto que uma das coisas que vai fortalecer o relacionamento na quarentena é você começar a estar 100% presente onde você está. E aí isso é outra coisa interessante. Porque agora não dá mais para você fazer de conta que você é pai, fazer de conta que você é mãe, fazer de conta que você está numa casa, né? Fazer de conta que você é marido, fazer de conta que você é esposa. Não, né? Porque agora eu tenho que trabalhar, e você está sempre fora, e você se vê só de noite, só no final de semana, agora você está 100%. E daí, se você não se aproveitar disso, vai mostrar para você algumas coisas que você nunca deu conta
e que agora que você percebe que as coisas estão escancaradas. E como que você vai resolver isso? Né? E não dá para você substituir, não dá para você chamar outra pessoa para resolver, você tem que resolver. E essa resolução, muitas vezes, é muito custoso para nós, né? Porque nós não estamos acostumados. É muito estranho falar isso, mas tem pessoas que não são acostumadas a lidar com a esposa, não estão acostumadas a lidar com o marido, não estão acostumadas a lidar com o filho, como estão lidando agora na quarentena. Porque aí você tem que fazer coisas. E aí, muitas vezes, quando fala assim e também isso é outro porém, tá? Quando algumas pessoas dizem que estão trabalhando mais na quarentena, também pode ser um mecanismo de defesa. Porque eu posso estar o dia inteiro trancado aqui no meu escritório, pastor Graça, e aí eu E a casa livro rolando. de olhar para e as coisas estão acontecendo. Eu continuo trabalhando. Só que isso não dá para me manter, porque uma hora vai estourar. Meus filhos vão acabar com a minha casa. A minha esposa vai ficar me esperando alguma coisa lá. Então, não dá para me escamotear. E isso vai me deixando ainda mais estressado. E aí, como eu falei, infelizmente, vou andando de frente, né? Vou dando de frente com os meus próprios problemas. E aí, por isso que a gente pode entender essa questão da violência doméstica aumentando cada vez mais, e a violência sexual, essa questão dos casamentos, a separação também está aumentando, porque é paradoxal, né? Você está na sua própria casa e não sabe lidar com essas questões, e aí você acaba perdendo elas. Complicado, né, pastora Graça? Professor Adilson, nós estamos a 7 minutos do final. O senhor pode passar umas dicas para nós de como conviver com isso, como lidar com tudo isso? Isso. Então tá, vamos lá. Eu acho que eu vou falar algumas coisas importantes para a gente fazer, mas essas coisas importantes para a gente fazer talvez não diga respeito para todo mundo. Diz respeito para algumas pessoas. Ah, tá. Então eu preciso saber aí, professor Adilson. Mas então eu gostaria que você primeiro fizesse uma análise de alguns sintomas entre você mesmo, que a gente chama de sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Sintomas comportamentais, eles são mais fáceis de identificar, que inclusive podem se confundir nesse período do Covid aí. Então você passa a ter algumas reações de corpo. Do nada, você tem alergias, você começa a ter dores musculares, aí você acha, porque eu não estou fazendo exercício. Né? Aí você acaba tendo, de repente, algum tipo de desconforto, sei lá, uma gastrite, acaba tendo dor de cabeça. Então, você percebe que na quarentena você começou a ter algum tipo de reação de corpo, que a princípio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algum tipo de doença. Não, peguei um resfriado, eu comi alguma coisa que me fez mal. Tá, então isso é uma coisa que pode estar ligado a sintomas cognitivos, que talvez muitas pessoas que estão nos escutando já tiveram isso ou já estão passando por isso. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Se nesses últimos dias ou na quarentena você está percebendo que você está mais irritado, né, não consegue mais manter a calma para algumas coisas, você está esquecendo coisas facilmente, né? Não consegue lembrar de nome de pessoas, objetos, carteira, celular, controle, está esquecendo. Você não consegue prestar atenção nas coisas, fica disperso, não consegue focar a atenção, está estudando, mas não consegue prestar atenção nos estudos, está assistindo alguma coisa, mas está vagando, ou você está necessariamente com dificuldades para dormir, né? Demora para dormir, demora para pegar no sono, fica pensando muito, ou acorda várias vezes durante a noite, não consegue pegar no sono novamente, tem pesadelos, tem sonhos ruins, ou até dorme 6, 7, 8 horas, mas acorda mais cansado do que estava antes de dormir. Então, e humor, tem dia que você está animado, tem dia que você não está animado. Esses são sintomas claros de que você não está legal, de que alguma coisa psicológica, alguma coisa psíquica está acontecendo, que você está tendo um sintoma, aquilo que eu falei. São sinais que a gente pode identificar já no começo e não deixar, de uma certa forma, que isso descambe. Agora, não é só em você, nas pessoas que estão na sua casa. Né? Então, atropelar esses sintomas em crianças é complicado.
Ah, é a questão da quarentena. Tá, tudo bem, a gente sabe que é a questão da quarentena, mas é um sintoma, né? Depois da quarentena vai passar. Talvez não passe. Ou talvez isso seja um sintoma que está sendo desencadeado pela quarentena, mas sempre existiu. Vai existir. Então, eu não preciso, eu tenho que dar atenção para esses sintomas, porque isso pode me causar um problema maior se eu não trabalhar. Então, quando a gente fala, eu tenho que fazer psicoterapia, então, Adilson, não necessariamente. A gente pode, de uma certa forma, começar a fazer coisas que possam ajudar a gente nesse processo. Quais são as coisas? Então, vamos lá. Rotina. Rotina é uma coisa que nós perdemos, mas que não necessariamente nós podemos ter que fazer como uma obrigação em casa. Então, tem coisas de casa para fazer, limpar os cômodos, arrumar a cama. Eu estou falando agora de família que tem crianças, que tem filhos, né? Então, cada um tem que fazer a sua atividade, mas necessariamente falando, eu tenho um dia inteiro para fazer. Eu não preciso de uma forma muito rígida fazer as coisas sempre na mesma hora. Né? Eu quero que você faça agora. Tá, mas. E aí fica a mãe, né, exigindo do filho, e aí o filho fica rivalizando, fica aquela briga. Ok, a gente pode oferecer combinados. Né? Ok, você não vai arrumar o seu quarto agora, mas em um momento do dia você vai arrumar. Né? Então, como vai ser ou não. E aí eu acho que a quarentena também serve para a gente começar a instruir os nossos filhos. Isso é importante para alguns pais também. Por exemplo, eu tenho um menino de 4 anos, pastora Graça, que ele não sabe fazer as coisas, mas ele faz. Então, assim, ela precisa ver ele arrumando a cama dele, né? Arruma o lençol, claro, ele arruma do jeito dele, tá errado, né? Ele faz um bolo de sol, mas para ele a ação. Isso, e eu estou vendo o que ele está fazendo. Depois eu vou lá e faço melhor, mas ele está fazendo. Né? Outra coisa que acontece também nos conflitos das famílias é os filhos eles não aceitam algumas imposições. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo outro? Uma dica extremamente importante nas famílias é trazer a discussão para a resolução de problemas. Você não gostou dessa comida? Legal. Então o que a gente pode fazer de diferente aqui? Né? Você tem alguma sugestão de comida? Você não aguenta mais assistir isso? O que a gente poderia fazer? Traz os filhos para discutir as relações. E não importa a idade que o seu filho tem. Tem o sentimento de pertencimento, né? Eu posso escolher, eu tenho opinião, né? Eu faço isso. Parte. Na minha casa, o meu pai e minha mãe mandam, mas eles estão interessados em saber o que eu penso. Eu também posso participar aqui nas discussões. Então chama e pergunta, olha, o que você achou disso? Eu estou achando que a gente está aqui, mas qual é a sugestão? Faz um brainstorm, né? Vamos colocar aqui coisas para a gente fazer e vamos fazer as coisas melhores para fazer. Porque se você não faz isso, eu tenho visto com os meus filhos, porque tem horas que eu não posso interagir com eles. Eu estou aqui na live. E aí você sabe que criança, ele chama atenção, ele quer atenção. Se você dá esse lugar para eles, se você coloca eles nessa posição de discussão, você vai ter as suas privacidades no decorrer do dia e eles não vão estar sempre chamando a tua atenção toda hora. Quando eles fazem isso, os filhos estão te sinalizando, olha, eu preciso existir aqui nessa família. E quando você traz eles para a discussão, você dá a liberdade dele arrumar a cama durante o dia, mas ele vai ter que arrumar, né? Não de uma forma impositiva, mas de uma forma dialogada, você começa a melhorar os relacionamentos. E aí, a rotina, ela pode se tornar uma estratégia para você trabalhar a saúde mental. Como assim? A gente sabe que as rotinas, pastora Graça, interferem na nossa saúde mental. Imagina você trabalhar numa empresa, no horário normal, você tem que ficar configurado naquilo, você não tem liberdade para sair, você tem que cumprir horas. E na sua casa, você pode fazer a hora que você quiser. Sim. Eu não preciso dormir à noite, eu posso tirar um soninho de tarde. Eu posso dormir um pouquinho mais tarde, ficar um pouco mais acordado à noite. Então, quebrar essa rotina também é importante para a saúde mental. Eu posso fazer as coisas no horário que eu quiser. Home office. Eu posso trabalhar de madrugada, então eu vou fazer outras coisas durante o dia. Eu posso trabalhar à tarde, então eu vou fazer outras coisas de manhã. Essa quebra da rotina é um desafio para nós, mas tem uma repercussão muito grande em saúde mental. Né? Eu tenho obrigações
fazer, mas eu faço na hora que eu acho que é interessante para mim, mas posso fazer outras coisas também. Como a gente falou, eu ganho tempo, eu não preciso ficar no trânsito para voltar para casa, eu não preciso pegar ônibus, eu não perco tempo em me deslocar, então eu uso esse tempo para mim fazer. Agora, outra dica importante é coisas novas. Fazer coisas que eu nunca fiz. Então, por quê? Porque isso é um exercício muito forte em nível psíquico e nível mental. Porque quando a gente está na rotina, nós somos programados para fazer a mesma coisa. E aí você não precisa nem pensar, você faz, é condicionado. Quando você faz coisas diferentes, você exercita o cérebro para a resolução de problemas. Você cria ferramentas para resolver coisas que não são corriqueiras. E olha, quarentena não é corriqueiro. Se a gente perguntar qual foi a pessoa da nossa geração que passou por uma... Ninguém. Ninguém. Novo, né? Então, se isso é novo, nós não temos repertório para lidar com isso, porque nós estamos condicionados à rotina. E essa quebra de rotina em casa nos dá a ferramenta para resolver coisas que são novas. Né? Então, e coisas novas, estou falando de várias coisas. Você pode inventar uma comida nova, você pode mudar os móveis de casa, você pode, de repente, sei lá, usar roupas que você faz tempo que não usa. Isso, criar, sei lá, personagens, o roleplay também é importante, de uma certa forma, as crianças fazem isso, por isso que elas são saudáveis. Essa semana o meu filho estava me imitando, né, imitando como que eu sou aqui no meu escritório, eu fiquei olhando para ele, esse guri... Para ele faz bem. Sim, lidar com o humor também é extremamente importante. Tem uma fala do Nietzsche, que eu deixo aqui para as pessoas que estão escutando, ele vai dizer que a capacidade intelectual que nós temos, ela está ligado à capacidade de humor que nós temos de empregar nas coisas. Então, lidar com um bom humor também é uma ótima ferramenta para você lidar com a diversidade. Agora a gente pergunta, tá todo mundo mal-humorado, tá todo mundo estressado com essa quarentena, se você contar uma piada ou se você... as pessoas vão avançar em você. Mas é extremamente importante usar o humor das crianças, né? E, de uma certa forma, se envolver com isso. Então, essas são questões primordiais. Fazer coisas novas. Aí você diz assim, tá, Dilson, mas como que eu vou fazer coisas novas na minha casa? Esse é um desafio, pastora Graça. Tem um teórico que eu vou deixar aqui para as pessoas, que diz muito respeito ao nosso contexto. Ele se chama Viktor Frankl. Ele é muito usado em teologia. Tem um livro maravilhoso dele chamado Em Busca de Sentido, o psicólogo no campo de concentração, que ele vai trabalhar essa questão de você lidar com a diversidade. O Frankl, ele foi preso lá em Auschwitz e ele percebeu que ele não tinha escolha. Ele não podia sair de lá, né? Ele era um psiquiatra judeu e não tinha escolha. Ele percebeu que aquelas pessoas que largavam mão da vida, quer saber, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer na câmara de gás, eu perdi a minha família. Essas pessoas que largavam mão, elas morriam facilmente. E aquelas pessoas que falavam, não, nós vamos sair daqui, eu vou ver a minha família, vai acabar a guerra, eu vou embora para outro lugar, é só uma questão de tempo, essas pessoas sobreviviam. E aí ele criou um conceito que eu deixo aqui, que é em busca de sentido. Então, o que nós estamos fazendo com um sofrimento que não é meu? É um sofrimento imposto. Coletivo. Eu não tenho como tirar a quarentena. Eu não tenho como ignorar e apagar o Covid. Está aí. Então, o que eu tenho que fazer? Duas coisas. Ou eu me abato, eu fico triste, eu fico deprimido, e aí eu sou vulnerável a isso, ou eu vou encontrar um sentido em tudo isso. Eu vou olhar na minha casa, eu vou olhar na minha família, eu vou olhar no meu redor, e eu vou descobrir coisas que até então eu nunca vi na vida, coisas que estão aqui no meu redor, para mim lidar com um sofrimento que não é meu. E isso vai me dando ferramentas psíquicas para lidar bem com essa quarentena. Não é, pastora Graça? Professora Dilson, olha, nós ficaríamos mais uma hora aqui conversando e eu acho que ainda não iríamos ver passar. Nós estamos em cima do... Passa tão rápido. Eu gostaria que o senhor se despedisse, né, do pessoal, já deixou aí, né, em busca do sentido. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pastora Graça, estou sempre à disposição, é algo que me faz muito bem, compartilhar conhecimento é uma coisa muito boa, dar e receber informação.
Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aí ao vivo, né, na live, aqueles que vão escutar, com certeza a senhora vai deixar gravado, eu acho, né? Fica gravada, não, o pessoal acessa. Isso. Dá um abraço aí, né, um abraço virtual na senhora e todo o pessoal aí da nossa equipe aí de liderança. Nós estamos juntos nesse processo. E não terminar aqui, né? Se as pessoas quiserem algum tipo de informação, se quiserem, de repente, alguma outra referência, tem um Frank que eu uso bastante isso, algumas questões mais direcionadas a aspectos psicológicos. Eu também estou nas redes sociais, estou aqui no Face, estou lá no Instagram. Tem o Messenger ali, né? Quem não tem o seu contato pode chamar o senhor no Messenger. Isso mesmo, Adilson.avi, se precisar de alguma orientação, muitas pessoas acabam me mandando mensagem e eu prontamente aí entro em contato, nós estamos sempre juntos. Mais uma vez, obrigado. Os comentários são todos muito bons, aqui amei a live, Deus proteja vocês, muito obrigado. Só tenho a agradecer, professora, a sua disponibilidade, primeiro como professor do ITQ, né? Com toda essa gama de responsabilidade que o senhor tem, o senhor ainda dedica o seu tempo gratuitamente para formar os nossos obreiros, isso não tem preço, só o Senhor vai poder lhe retribuir, né? Agradecer também a todos vocês que nos acompanharam. Mais uma vez, um abraço grande lá para o ITQ de Joinville. Peço para vocês que se inscrevam no canal da SEC, no YouTube, SEEC, espaço SC, para nós podermos alcançar os 1000 aí, né? E fazer as coisas ao vivo pelo YouTube, que é mais, não cai tanto, né? Pode usar um outro servidor. A nossa próxima live, então, é de quarta-feira, às 17 horas, aqui mesmo, né, nessa página do Face, e nós vamos estar com a pastora Eva Maria Dias e a pastora Ruth, ali da região de São José, o ITQ e o DBQ regional. Muito obrigada, professora Dilson. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, seu trabalho todo, seu empenho pelo reino. Muito obrigada. Obrigado, pastor. Tudo de bom, tá? Um grande abraço. Bem.